o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Sempre, amém. Se você pode, aplauda ao Senhor de todo o seu coração. Gostaria de convidar você nesse momento a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Aleluia, queridos. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pelo trabalho que vocês estão fazendo pela rede Ruach. Sexta-feira, queridos, tremendo. A sua participação tem sido extraordinária, tanto a presencial, quanto você que não pôde estar, mas você tem estado assistindo, tem sido muito edificante. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Também queremos agradecer a Deus pelo culto de ontem. O Raj, com a presença do pastor Hildo, foi extraordinário. Meus irmãos, nós realmente podemos testificar que a glória de Deus está se derramando sobre nós e nós estamos muito felizes. Também agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estiveram de manhã no culto às 9 horas da manhã hoje. Que ao Senhor seja a glória, a honra, a força e o poder. E trazendo a memória dos irmãos que a escola de inglês retornou, vamos com toda a força, não podemos deixar mais esse ano passar de jeito nenhum. Portanto, esforça-te, tenha bom ânimo. Você precisa investir nesse momento tão especial, né, na sua vida, através de você estar aprendendo novas línguas. E você tem capacidade, você é um projeto de Deus perfeito, e para que o Senhor possa cumprir nas suas vidas todas as promessas, você precisa fazer a sua parte. Então, nós temos essa alegria na quarta-feira, termos a escola de inglês, e que Deus te abençoe tremendamente. A escola de música continua na quinta-feira, com toda a força. Que Deus abençoe, principalmente os pais que têm investido nos seus filhos. Vocês colherão grandes frutos para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, o Evangelho de Marcos. E como eu citei para você, se você não teve oportunidade ontem de estar aqui, vai no YouTube, assista a mensagem. Outra coisa, quero pedir a você que, além de estar assistindo ali no YouTube, faça a sua inscrição lá e compartilhe, e peça para as pessoas estarem não somente assistindo, também seus amigos, mas estarem se inscrevendo. Vai ser muito importante essa divulgação, onde a palavra de Deus tem sido anunciada de uma maneira extraordinária. Irmão, trabalhe para a obra do Senhor, compartilhe tremendamente as mensagens, e eu tenho certeza que muitas pessoas estarão sendo abençoadas. Aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, nós encontramos uma pessoa que ela começou a compartilhar da graça de Deus, compartilhar dos acontecimentos do Senhor. Observe bem, que aproximando-se de Jesus um leproso, e rogando-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, ele dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E a Bíblia diz bem claro, irmãos,
E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar, a compartilhar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. De todas as partes iam ter com ele. De todas as partes iam ter com ele. De todas as partes iam ter. Quantos vieram hoje para ter com o Senhor? Levante as suas mãos e adore a Ele seja a honra, a glória, o louvor, a força e o poder. Aplauda ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração, aplauda ao Senhor, aleluia. Amados, quando nós lemos um texto desse, nós precisamos ser constrangidos, nós precisamos ser despertados. A palavra de Deus, ela mostra que no momento certo da história, a Bíblia apresenta Jesus vindo ao mundo num cenário terrível, num cenário horrível. Talvez você pense que as coisas hoje estão difíceis, que hoje nós estamos vivendo um caos, e na verdade nós estamos passando por momentos árduos, sim. Não podemos tampar o sol com a peneira. Mas, queridos, quando Jesus veio à terra, a situação era caótica. A primeira coisa que havia acontecido é que havia um esfriamento terrível espiritual. Segundo você meditar na palavra de Deus, você vai encontrar que Deus havia se calado. Por aproximadamente 350 anos a 400 anos, profetas como Malaquias, como Zacarias, como Ageu e Neemias haviam sumido, desaparecido. É um tempo muito difícil da história da humanidade. Mas é no meio desse caos, é no meio dessas trevas, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E as pessoas começaram a ver a glória de Deus sobre a face da terra. Eu quero que você entenda, as pessoas começaram a ver a glória de Deus sobre a face da terra. A Bíblia diz que só confessa que Jesus veio em carne aquele que nasceu de novo, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. E nessa noite a igreja do Senhor, eu tenho certeza, confessa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vemos a glória dele como do unigênito do Pai. Se você confessa que Jesus é o Senhor, levante as suas mãos. Se você confessa que Jesus veio em carne, levante as tuas mãos. Talvez você não imagine o que isso significa no mundo espiritual, mas começa a glória de Deus a ser derramada em nosso meio, por declararmos que Jesus veio em carne, aleluia. Segure a tua mão bem alta. Ninguém pode confessar que Jesus veio em carne, se não for pelo Espírito Santo. Confesse que Jesus veio em carne. No meio do caos, no meio das trevas, o Verbo se apresenta em carne, o Filho de Deus, aleluia. Se você pode, com a sua mão levantada, feche seus olhos, permita o Espírito Santo te conduzir até o céu, e veja o trono de glória, Jesus assentado. Esse mesmo Jesus que você pode vê-lo, ele deixou essa glória um dia e veio em carne aqui. Por isso adore a Ele, glorifique a Ele. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, porque o Senhor se humilhou de tal maneira
que o Senhor se esvaziou da sua glória e o Senhor veio a essa terra. No meio do caos, no meio das trevas, no meio do esfriamento espiritual, no meio, Senhor, de uma situação terrível, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Não existe uma humildade maior do que essa, do que o ato de Jesus vir em carne. Traga essa mão levantada para o seu coração. E se você pode, confesse comigo: Senhor Jesus, o Senhor veio em carne. O Senhor veio em carne por causa da minha vida, da minha casa e da minha família. Amém? Queridos, a palavra do Senhor, ela apresenta Jesus entrando no meio do caos. Quando nós olhamos para o cenário, nós vemos que o próprio sistema religioso havia se corrompido. O sistema político nem se fala. Tudo estava em trevas. E Jesus vem. E Jesus entra. Preste muita atenção. As famílias estavam sendo destruídas por vários motivos. Quando você lê o livro de Malaquias, você vê que as pessoas se separavam simplesmente porque a outra envelheceu. Tudo estava fora do lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vem e ele entra dentro da sociedade, trazendo uma proposta de abrir o nosso entendimento, de abrir os nossos olhos e de nos dar agora o direito de sermos restaurados, de sermos trazidos de volta a um estado melhor do que o original. Deus, ele decidiu dar a cada ser humano a oportunidade de recuperar o seu estado perfeito. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele se apresenta, e se apresenta dizendo: olha, eu vim resolver o problema da sociedade, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro que vou ser sacrificado a favor de todo ser humano, e todo aquele que se voltar para mim será salvo, diz o Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus, aqui em Marcos, no capítulo 1, observe bem que logo quando ele chega à sua idade de quase 30 anos, ele é batizado nas águas. E no capítulo 1, versículo 9, a Bíblia apresenta Jesus se batizando. E logo no versículo 10, o Espírito de Deus vem sobre Jesus. E a Bíblia diz no versículo 12, que o Espírito Santo conduz ao deserto. E ali, Jesus vai enfrentar o inimigo das nossas almas. Como eu disse, o Senhor quer abrir os seus olhos, o seu entendimento. O Senhor quer abrir os meus olhos, meus entendimentos. Por quê? Porque nós temos um exército terrível trabalhando para destruir você, a sua casa e a sua família. A Bíblia diz,
para você não se embriagar e se iludir com as coisas desse mundo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, não esteja embriagado, mas vigie, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Jesus, ele veio, meu querido, e veja o versículo 13. Tentado por Satanás. Ei, acorde. Irmã, acorde. Irmão, acorde. Ei, adolescente, acorde. Se o diabo tentou Jesus, já imaginou eu e você? Preste atenção na parada que você tem que resolver e você tem que enfrentar. E Jesus disse: olha, eu quero deixar bem claro que esse tentador, ele veio. E ele veio para matar, roubar e destruir. E a primeira coisa é tirar o seu coração de Deus. E a Bíblia diz claramente que o diabo havia conseguido cegar as pessoas de tal maneira que elas se tornaram escravas do diabo. Ei, escute bem. Eu e você podemos estar debaixo da escravidão do diabo. Observe bem no versículo 21. E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga, estava na casa de oração, na casa de ensino, um homem com um espírito imundo. Quanto tempo esse homem foi escravo? A Bíblia não cita. Quanto tempo esse homem esteve sobre os domínios desses demônios? A Bíblia não diz, mas naquele dia, Jesus foi ter com aquele homem. Jesus foi naquela sinagoga com um propósito bem claro. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse homem aqui era um homem que havia se perdido, mas nesse dia esse homem encontrou com o Verbo que se fez carne e estava no meio deles, como ele está hoje aqui, para mudar a minha e a sua vida. E se você crê nisso, diga aleluia. A Bíblia diz que a presença de Jesus, ela incomoda tanto os demônios que eles não conseguiram ficar calados. E no versículo 24 ele diz: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem seis quem és, o Santo de Deus. Os demônios, eles querem cegar você. Os demônios, eles querem prender a sua casa, a sua família. Escute bem, a Bíblia diz que eles não suportaram. É isso que acontece quando nós nos tornamos templo do Espírito Santo e levamos em nós a presença de Deus. As forças malignas não resistirão e elas se manifestarão para serem destruídas, para serem banidas, para serem expulsas. Jesus olhou para mim e para você e disse assim: vós sois luz do mundo, vós sois o sal dessa terra. Meu irmão, em nome de Jesus, eu e você somos uma bênção na mão do Senhor. E se você já se entregou a Ele, e se você já o tem como Senhor da sua vida, levante as suas duas mãos aos céus, aplauda ao Senhor, porque os milagres vão começar a acontecer. Se você crê nisso, glorifica ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus olhou e disse assim: demônios, cala-te. Olha o versículo 25, cala-te. E então o Espírito, o agitando, o homem saiu dele. E a Bíblia diz que todos se admiravam. Jesus abriu a boca e disse: sai dele. E o espírito saiu. E nós vemos, irmãos, que Jesus começa a abrir os olhos do povo, e o povo começa a ficar admirado,
Porque até então o povo havia se esquecido que a sua guerra não era contra a carne e o sangue, mas contra as forças malignas. Ei, eu e você, nós estamos numa guerra espiritual. Satanás tenta gerar em você e na minha pessoa insatisfações terríveis. Quantas vezes nós estamos insatisfeitos com tudo e não percebemos que na verdade são opressões, são atuações demoníacas, são forças malignas agindo. A Bíblia diz que Jesus enfrenta Satanás lá no deserto. A Bíblia diz que Jesus chega na casa de oração. Ele enfrenta demônios ali possuindo pessoas. E a Bíblia diz claramente, irmãos, claramente, que Jesus continuava fazendo coisas extraordinárias. Olha o versículo 39. Olha o versículo 39. Aliás, leia o 32. O 32 primeiro. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. A igreja precisa ser esse local aonde é trazido as pessoas necessitadas, pessoas doentes, pessoas aflitas. Ei, essa é a hora, esse é o tempo. Observe bem que a Bíblia diz claramente, versículo 39, que Jesus pregava nas sinagogas dele por toda a Galileia e expulsava os demônios. Nós estamos enfrentando uma guerra terrível. Quantos problemas na sua vida não são enfermidades? Os seus problemas não são seus pais. Os seus problemas não são seus filhos. Os seus problemas não são o seu trabalho. Não é o encarregado, não é o supervisor. Ei, seu problema não é sua esposa. Mas são ações malignas que estão agindo. A Bíblia deixa bem claro que a vontade de Jesus é que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quantos creem nisso? Então vá comigo em 1 João. 1 João. Lá perto de Apocalipse. 1 João. 1 João capítulo 3. Nós oramos, mas nós oramos confessando que Jesus veio em carne. Agora observe 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do... O diabo não só peca, como quer que eu e você pecamos, para nos tornar escravo dele. Se você tem alguma dúvida disso, vem para João, agora é João, Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 44. 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Observe bem que Jesus deixa bem claro que nós não podemos pecar e que nós não podemos nos envolver com a mentira. A palavra do Senhor deixa bem claro, meus queridos, que nós estamos numa guerra, numa batalha, e como o pai do pecado, ele foi destituído da glória de Deus, ele quer te destituir. Agora, quando nós olhamos para o Pai da verdade, como nós olhamos para o Deus Criador, nós vemos
que Deus, Ele deseja nos trazer de volta para os seus braços. E quando nós lemos esse texto de Marcos capítulo 1, nós vemos que a verdade, ela precisa estar em nós. E qual é a verdade? A verdade é que Jesus veio a esse mundo para nos trazer de volta o estado de perfeição. Ele precisa trabalhar em minha vida, em sua vida, como Ele trabalhou na vida desse leproso. Observe bem que o leproso chega diante de Jesus. Olha que coisa linda, o leproso chega diante de Jesus. E quando o leproso chega diante de Jesus, ele chega adorando, ele chega glorificando, ele chega exaltando, ele vai se prostrando de joelho, ele vai clamando, ele vai buscando. E ele diz: Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo, porque eu estou impuro, eu estou sujo, eu estou sendo consumido pela lepra. A lepra o estava consumindo, irmãos, a lepra o estava matando. E ele pergunta: Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. E a vontade de Jesus, Ele veio para isso, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus olha, e Jesus abre a sua boca. E sabe o que sai da boca de Jesus? Quero ser limpo. Qual é a vontade de Deus para você, para sua casa, para sua família? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ei, qual é a vontade de Deus para essa semana? Como você viverá essa semana? Como serão os teus sentimentos? Como será a sua vontade? Como estará o teu ânimo? Como estará a tua disposição? Como você verá as situações, como você verá os seus estudos, como você vai olhar para a tua casa, para a tua família? Ei, nesta noite, responda ao Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Deus te criou, Deus olhou e disse: é muito bom. Sabe como Deus olha para a tua casa? É muito bom. Sabe como Deus olha para a tua família? É maravilhoso. Pastor, o senhor não sabe o que é a minha família. Eu sei, é maravilhosa. O problema foi que a contaminação entrou. O diabo veio para distorcer tudo, para deformar. Mas o verbo se fez carne e está entre nós, em espírito e em verdade. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele está aqui porque Ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele se colocou de pé e disse: é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Por isso eu posso salvar o Walter, posso salvar a sua casa, posso salvar a sua família, posso salvar a igreja, posso salvar São Carlos, posso salvar o Brasil, posso salvar o mundo. Por quê? Porque a Jesus é dado todo o poder, tanto no céu como na terra. E se esse Jesus é o Senhor da sua vida, levante a sua voz e dê um grito de aleluia nesse lugar. Esse Jesus, que a morte não pôde sepultá-lo, não pôde segurá-lo, não pôde destruir o seu corpo, a morte não pôde detê-lo. Ele está aqui nessa noite e Ele continua o mesmo. E se você perguntar para Jesus: Senhor, o Senhor quer salvar a minha família? Ele vai dizer: quero, ser salva. Se você perguntar para Jesus nessa noite: Senhor, eu quero ser curado, sabe o que Jesus vai dizer? Quero, seja curado. Diga comigo assim, ó: Jesus Cristo. Não, mas com seu pulmão cheio de ar, com a sua boca cheia de fé, diga: Jesus Cristo é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua querendo, Ele continua querendo e Ele quer. E se tem alguém aqui que queira, se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu e diga a Ele o que você quer, porque eu vou dizer o que eu quero. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito.
Quero ser cheio, Senhor, do Teu Espírito. Quero ser cheio, Senhor, do Teu Espírito. Quero ser cheio, Senhor, da Tua presença. Sopra, Espírito de Deus, a Tua vida sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Espírito do Deus vivo, restaura-me a visão de Jesus. Aquele leproso chegou e perguntou, e eu hoje tenho a resposta. Meu irmão, você tem a resposta para a tua casa, para a tua família. Se tu crê nisso, seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio da graça de Deus, seja cheio do poder do Senhor. Arramando requeria baraste, rocamarramia lamaste, orrequi que canturia merito remia mas, ayando requeria andar ramachar remias, riamando requeria mas, ayando reto requerias mas. Que você possa dizer ao Senhor o que você deseja. Charramama ramadore queria tinto, recamema ramacharra mi amadore mio, ayende requeria la masore mias me, Vieste a mim, escutei tua voz. Aleluia! Tudo tenho deixado somente por ti. Aleluia! Razão de viver encontrei em ti. Tu és o caminho que quero seguir. Derramaste teu sangue, sofrestes por mim. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me, restaura minha alma, sempre te amarei. Sempre te amarei. Minha vida te dou, eu te servirei. Em tuas promessas esperarei. Me humilho ante a ti, quebrantas meu ser. Tu és o Cristo, te adorarei. Derramaste teu sangue, Aleluia! Aleluia! sofrestes por mim. Esse é o preço da minha e da sua vida, o sangue de Jesus. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me, restaura minha alma, sempre te amarei. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me, restaura minha alma, sempre te amarei. Sempre te amarei.
comigo dizendo: Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, abre os meus olhos para que eu veja conforme a vontade de Deus. Espírito Santo, me convença, me converta, me dê um novo coração para adorar ao Senhor de verdade, Senhor. Espírito Santo, eu me entrego a Ti, Senhor. Receba, Senhor Jesus, a minha vida, receba a minha vida. Levante as tuas mãos e entregue a tua vida a Jesus. Um encontro glorioso. Agora, nessa hora, Senhor, eu quero ter. tenha um encontro com Jesus. Um encontro contigo, Tenha uma realidade com Jesus. Um encontro glorioso eu quero ter. Um encontro contigo, Jesus. Um encontro glorioso eu quero ter. Um encontro contigo, Jesus. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me, Aleluia! restaura minha alma, sempre te amarei. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me, restaura minha alma, sempre te amarei. Sempre te amarei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estabeleça a glória de Deus na sua casa. Jesus continua dizendo: quero a tua casa, quero tua família. Ei, esposo, Jesus quer a sua esposa. Ei, esposa, Jesus quer o seu esposo. Ei, filhos, Jesus quer os seus pais. Ei, pais, o Senhor Jesus quer os seus filhos. Sim, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer restaurar. Receba a vontade do Senhor. Se Deus Pai deu Jesus por você, como não dará com Jesus todas as demais coisas? Permita o Senhor te libertar nessa hora. Permita o Senhor te libertar. Permita o Senhor tirar toda essa força que tem levado você a pensar que você nasceu para sofrer, que você nasceu para ser um solitário, que você nasceu para não dar certo. Permita o Senhor tirar isso de você. Aquele leproso naquele dia, ele encontrou aquele que queria o bem dele. Hoje eu e você estamos diante daquele que quer todas as sortes de bênção sobre nós, aquele que nos ama e deu a vida dele para poder nos abençoar. Hoje, nesta noite, pelo poder da vida de Jesus, receba a libertação em nome de Jesus. Seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberta. Em nome de Jesus. Não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, livra-me,
restaura minha alma, sempre te amarei. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me, restaura minha alma, sempre te amarei. Os doentes agora, pergunte a Jesus, como aquele leproso: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode curar agora. Sabe qual é a resposta dele? Quero que sejam curados. Então, em nome de Jesus, comece a orar pelos enfermos e a dizer: em nome de Jesus, diga o nome dos enfermos e que eles sejam curados em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse que se nós pedirmos, Ele o faria para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a curar, começa a curar. Cura o Marcos, meu Pai, cura o Marcos, cura o Marcos, cura agora, Senhor, cura, cura, Senhor, meu Deus, Armandir-se, cura, 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 Sara, 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 agora, agora, agora. Espírito Santo, o Lucas, Senhor, as tuas mãos sobre ele agora, meu irmão, em nome de Jesus, vai falando os nomes, vai profetizando. Jesus quer, e nós cremos nisso, Senhor, e nós oramos, em nome de Jesus, sejam curados. Raquel, seja curada. Elisângela, seja curada agora, agora, em nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder no nome de Jesus, há poder, há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Maria Aparecida, seja curada, seja curada, seja curada, seja curada agora. Jailson, seja curado agora, seja curado, seja curado. Há um sopro de vida, há um poder extraordinário, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam curados. Senhor Jesus, nós oramos contra todo o Covid, nós oramos contra toda a dengue, nós oramos contra toda a pneumonia, contra todo o câncer, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Use a tua fé, meu irmão, agora, use a tua fé, use a tua fé, em nome de Jesus. Pois lá na cruz, Senhor, nós encontramos, lá na cruz o Senhor levou as enfermidades sobre o teu corpo, Senhor. Por isso, enfermidades, em nome de Jesus, nós decretamos que a saúde entra agora, a saúde entra agora, em nome de Jesus. Nesse encontro, meu irmão, nesse encontro entre você e Jesus, milagres vão acontecendo, milagres vão acontecendo, milagres vão acontecendo. Um encontro contigo, Jesus. Aleluia! Um encontro glorioso, eu quero ter um encontro contigo, Jesus. Um encontro glorioso, eu quero ter um encontro contigo, Jesus. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me,
restaura minha alma, sempre te amarei, sempre te amarei.